irmãos, irmãs, tudo bem? Deus tem um desafio para nós nessa noite, amém? Falarmos de um tema extremamente importante, relevante e desafiador para o momento em que vivemos. Nós estamos com nossa série de mensagens, 10 mandamentos, vivendo o amor. Isso. E o nosso tema nessa noite é o amor leal, que é a 7ª palavra ou o 7º mandamento. O amor leal está lá no versículo 14 de Êxodo capítulo 20. É grande o texto, nós vamos ler bastante, vai demorar para ler. Pode pôr o texto. Isso. Vem comigo, irmão, vem na unção. Aleluia, vamos na unção. Aí, travou, Jesus destrava. Eu creio. Tecnologia é uma benção, né? Ai, coitado, eles ficam desesperados lá em cima. Eles querem que o negócio aconteça. Eles não estão entendendo. A gente tem que amar muito eles, que eles querem que o negócio aconteça. Êxodo 20, verso 14. Diz assim: não adulterarás. Um texto pequeno e forte, profundo e poderoso, que tem a ver com essa ideia de amor leal, que Deus transmitiu quando o seu povo estava para entrar numa terra, e nessa terra havia muita idolatria, havia valores distorcidos do projeto de Deus e do propósito de Deus. Então Deus deu algumas leis, Deus trouxe algumas orientações de vida, Deus trouxe palavras que se praticadas gerariam vida e gerariam transformação. Amém? Aleluia, voltou. Não adulterarás. Essa é uma das palavras que Deus deu, porque o povo ia entrar numa terra, na terra dos cananitas, e era um povo que não valorizavam as suas mulheres, não tinham valores morais estabelecidos, daquilo que Deus havia estabelecido e ensinado e mostrado para o seu povo. E outras coisas mais, e é por isso que os 10 mandamentos são primeiras palavras relacionadas nós a Deus, e as outras 5 palavras relacionadas nós ao nosso próximo. E esse é um desafio. Eu falei de manhã que falar essa mensagem ou pregar esse texto é um desafio nos dias de hoje, porque vai na contramão, porque vai contra a cultura. E o evangelho é assim, o evangelho anda na contramão mesmo. O evangelho é contra a cultura. O evangelho não está para satisfazer o homem nos seus desejos, seus anseios, mais obscuros ou claros. O evangelho não está para isso. O evangelho está para o propósito de Deus, para cumprir o propósito de Deus, que Deus desde a eternidade determinou para cada um de nós e para o seu povo. E esse é um dos propósitos que Deus estabeleceu e que Deus determinou. E por que é ir na contramão? Porque vivemos numa sociedade altamente sensualizada. Você sabe disso. Não preciso falar nada aqui. Vivemos numa sociedade onde a TV, os filmes, os relacionamentos expressam bem claramente esse alto nível de sensualidade. As crianças estão sendo profundamente impactadas pela sensualidade. E dentro da igreja também. Há um bom tempo atrás, eu estava no ministério infantil, de repente chegou uma menininha pequena, um shortinho assim. Eu falei, não está certo? Não, está errado. Afinal, chamei o pai, a mãe, disse, está errado. Bota pano aí. Cultura. A gente vê isso. A gente é crente, a gente é bombardeado por isso. E a gente começa a achar que é normal. E a gente começa a achar que não tem problema. Então, como abordar determinados assuntos
que vão diretamente na contramão daquilo que está aí, daquilo que se é normal. E, por vezes, é um caminho ou uma temática que, dentro da própria igreja evangélica, não se concorda. Então, é um desafio para nós, quando olhamos para isso, e quando olhamos para um tema como esse, eu tenho que dizer que Deus não concorda com isso, que Deus não criou o sexo ou a nossa sexualidade para ser usado do jeito que está aí fora, do jeito que está acontecendo. Não é desse jeito que Deus criou. Deus não concorda com isso, não dá para concordar com isso. E quando nós falamos isso e a gente pensa sobre isso, nós estamos indo diretamente na contramão. E de fato é ir na contramão, não tem jeito. E é difícil para a gente que está aqui do lado de cá dessa madeira. Porque eu queria falar uma coisa mais gostosa para você, uma coisa mais de bens. Mas é temas difíceis que nós temos que enfrentar e que vai nos confrontar. E que vai às vezes dizer assim, eu não concordo com isso. De repente você não vai concordar. Mas é assim que Deus fez e é assim que Deus criou. Então, esse tema ele vai nos levar para 3 dimensões pelo menos. Primeiro eu e Deus, segundo eu e meu próximo, e a terceira eu e Jesus. Porque Jesus, ele trabalha esse tema, ele confronta, ele lida com uma situação diante desse tema. E lida eu e Deus porque tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a exclusividade que está na palavra e que tem a ver com a nossa vida. Seja você ainda não casado, seja você casado, e aí pesa mais sobre você ainda, que está num relacionamento de aliança, um relacionamento de fato efetivo. Mas pesa também sobre aqueles que ainda não estão num relacionamento de aliança, que ainda não se aliançaram com alguém, ou que um dia vão se aliançar. Isso é para você também, porque é a palavra de Deus e é para todos nós. E mexe comigo e com o meu próximo, mexe comigo e com Jesus. E para a gente já iniciar, aonde começa esse adultério? Aonde começa esse desejo incontrolável do homem de, por vezes, adulterar, alterar, mudar, transgredir o propósito de Deus? Porque você tem adulterar e adultério. E começa eu e Deus. E Deus, sabendo muito bem disso, Ele estabeleceu já na sua palavra, pode passar o slide para o pessoal ter acesso ao texto. Em Marcos 7, 21 e 22, ele diz, aonde começa este desejo de adulterar? Fruto do Éden, fruto da queda dos nossos pais, que ainda hoje pesa sobre o ser humano. Porque Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e todos estão carentes e precisam da glória de Deus, da graça de Jesus. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Ai, ai. E aí se você olhar no espelho igual aquele conto, diz espelho, espelho meu, existe alguém mais complicado do que eu? Porque é isso. Da onde vem? De nós mesmos. Nós mesmos, sai de nós mesmos. Claro que tem muitas outras questões que envolvem, mas não cabe aqui, não dá tempo aqui. Mas vem de nós, da onde começa isso? E é fruto do pecado, fruto daquilo que foi cometido lá atrás, que ainda pesa sobre aqueles que ainda não se renderam totalmente a Jesus, ou os que se renderam a Jesus ainda sofrem com uma batalha. Paulo falava sobre isso, o que eu quero fazer eu não faço. É uma luta. Falando a respeito da batalha entre a carne e o espírito, é uma luta, é uma batalha, é uma luta constante, um desafio constante. E aí, então Deus dá esse mandamento, pode passar por favor, então Deus dá um mandamento para o povo que ia entrar, e esse já era um desafio para aquela época, para o povo de Deus. Ir contra a cultura onde eles iam se iniciar, se inserir enquanto povo, enquanto sociedade. Já era um desafio e hoje certamente continua sendo um grande desafio para todos nós,
certamente. Tem um pastor Timothy Keller, ele escreveu um livro, O Significado do Casamento. E esse livro, na verdade, ele é altamente indicado para aqueles que ainda não estão numa relação de aliança. Porque ele vai explicar como a cultura contemporânea, como o mundo moderno vê o casamento, vê a aliança, vê a sexualidade. Então ele também vai trabalhar a visão que Deus tem a respeito disso. Então, Jefferson e Nice, vocês podem, fazer os noivinhos, ler esse livro que é muito bom. E vai mudar radicalmente a maneira de entender o casamento. De repente você é líder de uma célula de jovem, de repente os brothers ou as sisters que tem lá na sala, pegar esse livro e fazer um capítulo, um domingo, uma reflexão sobre esse assunto, porque vai valer a pena, porque nós vamos mais conscientes para as alianças, vamos mais conscientes para os desafios e para os compromissos que nós temos que assumir com o outro. E ele, nesse livro, ele vai falar sobre o significado do casamento, e ele fez uma leitura a respeito de como a cultura contemporânea vê o sexo. E ele trabalhou isso no seu livro em 3 facetas, 3 maneiras em que a cultura contemporânea vê o sexo, ou vê a sexualidade. A primeira delas, ele diz que o pessoal trabalha com um apetite sexual. Está projetado lá já. Apetite sexual. Ele trabalha nesse livro dizendo que a ideia contemporânea de ver é que o sexo como um impulso. Eu preciso, eu necessito, tem que acontecer. Se não acontecer, Ricardo Agreste brinca e diz que dá refluxo. É como ser animal que necessita, vive pelo impulso. E ele vai dizer no livro que nós não somos assim, nós somos criados por Deus, a imagem de Deus. E Deus nos criou de maneira perfeita. E deu a nós a racionalidade para saber o tempo certo, a hora certa e o momento certo de fazermos e cumprirmos o projeto de Deus para não adulterarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E ele diz no livro que ele conta um exemplo de que hoje, se você vai a um final de semana, você tem que ver amigos, você tem que passear, você tem que ir num barzinho, e você tem que terminar tendo uma relação sexual, porque seu final de semana sem isso não foi legal, não foi pleno e não foi bom. Esse é um apetite sexual, mas nós não fomos criados para isso, desse jeito. O outro aspecto que diz é que o sexo é sujo e degradante. Essa é uma outra engano também, é uma outra mentira. Primeiro que nós somos dependentes de um apetite natural, incontrolável, um impulso. Tem que acontecer. A outra é que a sexualidade é suja e é degradante. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não mostra desse jeito. A Bíblia é uma dádiva, o sexo e a sexualidade é uma dádiva. É um presente de Deus, é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, feito na hora certa, com a pessoa certa, com a aliança certa. É uma bênção de Deus. Mas ele está dizendo a respeito disso, devido à herança que nós recebemos, principalmente da Idade Média, onde o sexo ou a sexualidade numa relação sexual era visto como o pecado original e era visto para ser usado somente para a procriação. E eu e você, enquanto sociedade, nós estamos herdando as coisas que vêm acontecendo ao longo da história. É ou não é? Olhando aqui, posso acreditar que alguém já usou calça boca de sino. Hoje é tudo apertadinho. Eu fui comprar uma calça esses dias. Falei, moça, tem calça masculina? Porque só tinha calça apertadinha. Mas já voltou outra época, começou a usar de novo. Que a história vai se repetindo. E a história do pecado original, ela se repete. Muda a sociedade, muda gente, muda lugar, muda conceito. Ela vai se repetindo. Ele não é. Quando Deus, em Gênesis 2, fez Adão dormir num profundo sono e extraiu de si Eva, Deus disse,
Ó, o que eu fiz por você. E Eva estava nua. E Adão olhou e fez, que a Bíblia diz que Deus olhou em todos os outros animais e diz, nenhum combina. Então ele fez uma exclusiva. E Adão fez, E a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. E a palavra hebraica conhecer é ter um ato sexual. E Deus olhou e viu que era bom o que ele tinha feito mais uma vez. Tudo que Deus faz é bom. Usado do jeito certo, da maneira certa, na hora certa. Essa é uma verdade que pesa sobre mim e você, homens e mulheres pecadores, sujeitos à falha, falíveis, limitados, pequenos, sujeitos a estarmos aqui agora e amanhã errarmos. Mas esta é uma grande verdade, o que Deus criou é bom. Então não veja do jeito errado. A terceira faceta que ele diz que o mundo contemporâneo vê a sexualidade é como fonte de satisfação. É para o meu bel prazer, é para a minha satisfação. E isso é insaciável. E é algo insaciável que se torna insaciável. E ele diz que a sexualidade hoje é vista, principalmente na juventude, mas já chegou também no mundo adulto como forma de entretenimento. Para me entreter, para me satisfazer, para me realizar num determinado momento. Não importa com quem, não importa quanto tempo eu conheça, e não importa se amanhã eu vou ver de novo. E ele fala que no fundo, o que não se quer é sexo. No fundo, o que se quer é ser amado. Num dos outros seus livros, o pastor Ricardo Agreste, falando sobre João, ele diz que nós vamos trocando a garrafa de vinho. Eu vou trocando. Ao invés de dizer, enche, Senhor, enche o frasco que eu tenho. Nós vamos trocando. E não é isso. Por isso que ele faz uma leitura de fora para poder fazer uma leitura interna. E aí ele passa a falar sobre a visão bíblica da sexualidade. Pode passar, por favor. E a primeira coisa que ele fala, na página 207 desse livro, ele fala que o sexo é, talvez, o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. A sexualidade, ele diz, o sexo é, talvez, o meio mais poderoso que Deus criou para que você possa colocar a tua vida, você possa colocar a tua plenitude, a tua intimidade, a tua carne na mão de alguém e dizer, é teu, é tua. Como se você renunciasse e abrisse mão totalmente de quem você de fato é. É um jeito que Deus criou poderoso para nos ensinar sobre a sexualidade. E aí ele vai dizer, o apóstolo Paulo, pode passar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, já pensando lá nos Coríntios, que não era um pessoal muito fácil de lidar. Ele diz, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Para aí, só um minutinho. Antigamente sempre os homens gozavam das mulheres, minha mulher vive tendo dor de cabeça. O que tem de homem tendo dor de cabeça hoje? É um negócio de louco. Bem, meu dia foi tão estressante, eu não estou bom. Os meninos não comparecem mais. E tem um motivo. Porque ele já gastou tudo que tinha para gastar na internet. Tudo que tinha para gastar no aplicativo. Então não sobrou nada para quem ele, de fato, Deus preparou para de maneira plena ele gastar toda a vida dele. E assim também com ela. Porque hoje, por conta da igualdade de gênero,
também as mulheres. Também as mulheres. Em alto nível. Mas vamos continuar que não dá tempo para falar isso. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Ah, eu rejeito, pastor, em nome de Jesus. Eu sei que você vai rejeitar, mas também o marido. Não é só para você não, irmã. Nós também estamos aqui na Berlinda. O marido, da mesma forma, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua mulher. Por quê? Porque Deus preparou, através da sexualidade, que houvesse um ato poderoso de entrega total. Por isso, a necessidade da aliança, porque quando não é feito debaixo da aliança, quando não é feito debaixo do propósito de Deus, você está dizendo, o meu corpo é teu, faz do jeito que você quiser, usa do jeito que você quiser, e se não quiser mais, pode jogar fora, porque é teu mesmo, e é o que acontece. Eu sei, irmão, não é fácil isso aqui não, nem para mim pregar esse trem aqui. E aí ele continua dizendo, pode passar, que é o modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma para a outra, pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. Por isso que Deus trata da sexualidade e da exclusividade de um jeito em que a cultura não trata. Por isso que o decálogo, os 10 mandamentos, ele é contra a cultura. Porque a cultura diz, faça tudo o que você tem desejo. O seu apetite, você é um animal. E a Bíblia diz, não foi assim que eu criei para ser feito desse jeito. Senão o nosso médico, senão não precisaríamos de cirurgias. Come, meu filho, pode comer, tem vontade. Come mesmo, come até morrer. O médico não vai fazer isso para você. Por que na sexualidade nós tratamos da mesma maneira? Ele vai contra a cultura. E é assim que Deus preparou para cada um de nós. Olha só o que o sábio diz em Provérbios 5, 15 a 19. Eu não estou pedindo para você a Bíblia, porque a gente perde muito tempo só para agilizar e facilitar. Beba das águas da tua cisterna, das águas que brotam do teu próprio poço. Olha só que interessante. Por que deixar as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a tua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o farte de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Esse negócio é altamente sensual, né? Fala sério. Vocês que não são casados, fechem os ouvidos, que vai dar vontade. Que Deus criou você tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que é para isso mesmo. Só que Ele criou você para estar debaixo de aliança. Porque a sexualidade, na visão de Deus, ela é muito séria. Deus ficou tão entristecido, tão aborrecido com o seu povo, Israel, que adulterou, que o abandonou e seguiu outros deuses, que fez um dos seus profetas casar com uma prostituta. Profeta Oséias, Deus mandou ele casar com uma mulher infiel. E ela teve filhos com outros homens. E um dia, Oséias ficou bravo. Eu não aguento mais essa mulher. Essa mulher, não aguento mais essa mulher. Está difícil aqui. Mandou embora. Vai embora. Botou espinho no meio do caminho. E Oséias 3 diz assim, vai buscar e volta a amar ela do jeito que eu amo o meu povo. É um exemplo drástico de como Deus nos ama, de como Deus quer que andemos debaixo da sua aliança. Oséias amou a sua mulher. Deus restaurou a sua história. Restaurou a história daquela mulher. Como restaurou e tem restaurado a nossa história.
Deus preparou algo tremendo para nós. Por isso, esse assunto, ele não fica só no âmbito ou no ambiente de quem é casado. O jovem pode ouvir, o adolescente pode ouvir, porque um dia você vai ser esposa, um dia você vai ser marido, e você precisa entender a amplitude disso, e principalmente para que você não se entregue a qualquer um, e se entregue na aliança. Porque os resultados são drásticos, gente. Eu não estou falando de perfeição, nem eu sou perfeito. Lutas às vezes no casamento, lutas às vezes, dias ruins, dias maus às vezes, que nós precisamos orar e precisamos pedir perdão e consertar. Teve um dia que eu estava tão doidão, não de droga, certo? Entenda bem, que vocês gostam de entender umas coisas esquisitas. Estava tão maluco assim, tão cansado, tão... E aí a Juliana veio e pá! Eu já peguei a metralhadora. Falei, hoje você não escapa. 800 tiros por minuto. Aí eu falei para ela, se você quiser, nós larga, nós para tudo. Aí ela, oxê, tá falando sério, hein? Quando tava na briga, dava bom. Ela falou, não foi para isso que nós firmamos uma aliança. E aí eu murchei, e falei, como eu sou retardado de falar uma coisa dessa para minha mulher. Menina, você quer que o seu namorado seja o seu homem, o seu marido, não dê sexo para ele, e você vai ter um homem lá na frente. Meninos, procurem mulheres que tenham o caráter de Jesus. Eu fui presenteado com isso, eu não merecia não. A bicha é bonita e tem o caráter de Jesus. Como é bom ter alguém do seu lado que tem o caráter de Jesus. Porque quando você está fraco, o caráter está lá firme de Jesus. E eu tenho que dizer isso para honrar também a minha esposa. E, por fim, o sexo não deve ser usado para nada... usado para dizer nada menos que isso. Eu pertenço exclusivamente e inteiramente a você. Quando a gente compreende essa concepção bíblica da sexualidade, fica mais fácil compreender o porquê que Deus disse, não adulterarás. E vamos passar para o próximo já, para a gente, eu e meu próximo. É uma outra dimensão que nos atinge. Em seu livro, o John Gottman é um PhD em psicologia e ele trabalhou mais de 40 anos com casais, e ele escreve nesse livro o que faz o amor durar, sobre alguns tipos de infidelidade, e que esse talvez seja um grande erro nosso, de pensar que o adultério, ele só acontece, ou ele só é de fato uma consumação de um ato sexual. Mas no seu livro, e acompanhando casais longas décadas, ele percebe que existem vários outros tipos de infidelidade também no casamento. Não só a sexual, não somente na sexualidade, mas tipos de infidelidade. E ele diz que o primeiro tipo de infidelidade é o comprometimento condicional. Comprometimento condicional. Você lembra onde nós estamos no texto? Êxodo, capítulo 20, versículo 14. O que diz lá? Não adulterarás. Primeiro, comportamento condicional. É quando o casado, e principalmente muitos namorados, está numa relação, mas ainda está para o mercado. Está aberto ao mercado. Ele não está 100%. Ele não está em entrega total. Ele não estabeleceu aliança. Ele diz que é quando as pessoas têm um compromisso afetivo com um pé lá e outro cá. Está livre ainda. Está aberto a outras possibilidades. Esse é um tipo de infidelidade. Alguém inconstante. Alguém que não gera segurança numa relação conjugal. E principalmente quando se já está namorando. Já dá para perceber. Outro tipo de infidelidade, ele fala que é intimidade sem sexo. E eu achei interessante isso porque quando eu estava lendo, até antes de ler, é intimidade sem sexo.
Foi como isso? É quando alguém próximo a você começa a se tornar tão íntimo, você não tem nada com ela, nada com ele, mas aquela pessoa já ganhou o espaço do teu cônjuge. Já virou a melhor amiga, melhor amigo, já virou o confidente, já virou aquela pessoa que você recorre quando briga com o cônjuge. É uma intimidade sem sexo. Isso é um tipo de infidelidade, porque aquela pessoa toma o lugar de direito daquela pessoa, a outra pessoa principal. O outro tipo que ele diz é a mentira. É a mentira, então, quando nós vamos deixando de falar a verdade, ou omitindo a verdade, e aí, quando do confronto diz, amor, mas eu não quis falar a verdade para você, porque eu não queria ter atrito com você, eu não queria que a gente se estranhasse, eu te preservei, amor. Isso é um tipo de infidelidade, deixar de falar a verdade, omitir, porque não quer atrito. Meu irmão, não quer atrito, você compra uma bolha, entra dentro e mora lá sozinho, porque aonde você estiver vai ter atrito, principalmente num relacionamento, e principalmente quando se está construindo esse relacionamento, no início, no pós, no durante, no depois, porque ele faz parte. Em determinado momento, o meu eu reina mais, o seu eu reina mais, e aí há um conflito. Então, a mentira pode ser. A outra tipo, ele diz que aliança contra o parceiro. E eu achei interessante isso, eu falei, mas como que alguém faz uma aliança contra o outro? É aquele momento que você espera o almoço no final de semana para acabar com o outro, para criticar, para botar na mesa sabendo que a tua família vai defender você. É quando você está na roda de amigos, então você começa a falar mal da tua esposa, sabendo que teus amigos vão dizer, é isso mesmo, então, mano, ó, sai e rebenta. É uma aliança contra quem você escolheu estar do lado. A quinta, ele fala que é ausência e frieza. Quando, por várias razões, isso vai acontecendo, mas a ausência e frieza, quando o parceiro, o marido ou a esposa, que falar parceiro hoje é fácil, né? Vamos falar marido e esposa, que isso é o que a Bíblia ensina. O marido e a esposa não está mais sensível às necessidades, não está mais sensível à dificuldade que um está passando. Às vezes tem um problema no trabalho, um momento difícil, e não está nem aí. Como é bom, você chega em casa depois de um dia que foi ruim, e aí a mulher olha para você e diz assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, ela me percebeu. Aí depois você, não, tá, vai caminhar, tá bom. Aí você inflama, né? Fui notado, né? Alguém viu, alguém percebeu. O sexto tipo de infidelidade, ele diz que é a perda sexual, perda de interesse sexual. Isso pode acontecer, isso às vezes acontece por fatores biológicos, por fatores emocionais, às vezes por crise, às vezes por decepção. O problema não é o desinteresse, o problema é não tentar resolver o desinteresse, tentar não buscar ajuda. A sétima, ele diz que é o desrespeito. E no seu livro, Ricardo Agreste, o Feitos para Durar, ele fala a respeito dessa temática, o desrespeito, e ele fala que, ele conta a história de um casal que veio procurar ele, dizendo, olha, nós vamos nos separar, nós não queremos mais nada, eu já não respeito ela já não me respeita. Ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, me dá 3 meses, 3 meses onde vocês vão se respeitar, só isso, não é para ter relação, não é para ficar mostrando os dentes um para o outro, é só se respeitar. E ele falou que o desfecho daquilo, e eu estou dizendo que isso não vai acontecer com todo mundo, pode ser que de fato, realmente o desfecho não seja permanecer junto, às vezes até por saúde da relação,
até por saúde pessoal mesmo, um do outro. Por mais difícil que seja dizer isso. Ele diz que o desfecho é que eles recobraram o amor, porque eles redescobriram o respeito um pelo outro. Não é só sexo, não é só sexualidade. O 8º, ele diz que é o egoísmo. Quando alguém está numa relação, mas permanece solteiro. Ele vai para os lugares sozinho, ela sai para os lugares sozinha. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, entenda o lugar que devia ter feito assim. É o cara que passa, eu sei que eu tenho isso da minha família. E eu oro muito pela minha casa. Eu sei porque sai de casa cedo no sábado e volta 11 horas da noite. Esposa órfã, esposa sem marido, esposa viúva, com o marido vivo. E assim também pode acontecer também com mulheres. E aí o egoísmo pode entrar em tanta coisa, nossa. Questão financeira, questão da vida do casal, dos desafios da educação de filhos, e aí tanta coisa que você sabe, eu não preciso nem falar. 9º tipo de infidelidade, ele diz quebra de acordos. O casal está passando por um momento de dificuldade financeira, já definiu que não dá mais, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, e aí o beleza sentiu no coração um arrepio e diz, eu vou lá comprar um negócio para mim. Eu falo isso porque lá em casa, eu sou o tchucu-tchucu. Eu sou o que gasta. Eu sou a minha mulher, rapaz, e ela atravessa um oceano com um sorrisal na mão. Pensa esse negócio. Ela é violenta, administradora dos recursos. E eu de vez em quando gosto de fazer os gastos. Mas não faço. Porque nós temos um acordo desde quando a gente estava no noivado. Nunca vamos comprar nada sem falar um com o outro. Claro que se eu estou na rua com sede de tomar um Gatorade, eu não vou ligar para ela, certo? Amor, posso gastar R$2 e comprar um Gatorade? Não vou fazer isso. Mas acordos. Esses dias nós tivemos que fazer um acordo muito duro lá em casa. Nós estávamos errando com o Theo, com a questão de ir dormir. E aí, a gente tinha que ir lá junto, ficar lá, ora, Pai Nosso, ora todos os pais que tem, e o moleque não dormia, rapaz. Verdade. E aí, eu falei para ela, nós estamos errando, vamos fazer uma aliança, nós oramos, tivemos uma conversa no sofá, nós não vamos mais, nós vamos mandar ele, agora ele já é grandinho, ele vai. E eu falei, isso é uma aliança. E nós estamos conseguindo manter essa aliança. Alianças, quebras de alianças ofende. Desonra. Quebra de aliança é sério. Quando um pai espera a mãe sair e diz, a mãe saiu, agora a gente pode fazer. Isso é quebra de aliança. Pode. E por último, e também muito sério, relacionamentos virtuais. Há uma pesquisa que está na internet, inclusive, 40% dos divórcios estão ligados nos Estados Unidos pelo Facebook. E a pornografia, de um modo geral, destruindo a vida dos jovens, destruindo a vida de adolescentes, que já não sabem mais o que é sexualidade, só vivem o impulso da sexualidade, e a gente sabe que é uma fase onde os hormônios estão a todo vapor, e que se não tiver racionalidade, entendimento do projeto de Deus, há sofrimento. Porque vai para o casamento achando que a esposa é aquela mulher do filme. E ela não é a mulher do filme, e ela não tem obrigação nenhuma de ser a mulher do filme. Porque essa não é a vontade de Deus, e nem ela foi criada para aquilo. Há uma distorção, uma deturpação grave na nossa mente quando há pornografia. E o que fazer? Apocalipse 2:5 diz, lembra-te de onde caiu, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. E eu quero terminar, mais 5 minutos apenas. Pode passar isso aí, por favor, pode passar. Eu quero terminar falando de Jesus e eu, pecado versus graça. Jesus,
ele concordou e reforçou o mandamento de Êxodo 20, versículo 14. Olha só o que ele escreveu, o que ele disse. Pode passar. Em Mateus 5, 27 e 28, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Vocês ouviram o que foi dito. Mas eu lhes digo, e Jesus amplia esse conceito de adultério. Qualquer que olhar uma mulher para desejá-la, lembra do jardim do Éden, que quando Eva foi instruída por Satanás, ela viu que aquele fruto, era desejável. E ali entrou o pecado. E ali entrou a queda. Para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Eu não toquei, mas você desejou. E o seu desejo cravou aqui dentro. Agora você vai fazer de tudo para tocar. Porque é assim que começa. Jesus falou isso lá naquele texto. Aí ele disse: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus não só amplia, mas traz uma palavra dura a respeito disso. É claro que você não é para cortar o seu olho, arrancar o seu olho, nem cortar sua mão. Você entende isso, né? Glória a Deus, você é inteligente. Não, o pastor William amanhã no hospital. O que aconteceu, irmão? O pastor pregou, arranquei meu olho. Em nome de Jesus, não faça isso. Ele está dizendo o seguinte: é melhor, pode passar, é melhor perder uma parte do seu corpo. Olha a gravidade que Jesus sabe, a tragédia que é o adultério. E talvez você é jovem, você é adolescente, você já viveu isso na sua casa. A tragédia que é, primeiro para quem comete, o peso, o fardo, a tragédia para quem recebe, a tragédia para os filhos, tragédia para a família, tragédia para os amigos, tragédia para a igreja. É trágico, não é bonito. Nós achamos que é bonito. Ah, fazer o quê? Não é bonito. Pode acontecer, mas não é bonito. E não é correto e não é certo diante de Deus. Pode acontecer, porque eu e você somos homens e mulheres pecadores e dependentes da graça de Deus. E ele diz: é melhor perder uma parte do corpo, pode passar, do que ir todo ele para o inferno. Ir todo ele para o inferno. É melhor arrancar do que sofrer a dor do inferno. E aí eu queria perguntar para você, para a gente encerrar, e eu vou falar mais uma coisa que Jesus fez. Nós estamos falando do pecado agora, vou falar da graça. Qual é a parte que precisa ser cortada e arrancada hoje? E aí não sou eu que estou falando, não, é Jesus. E se você crê ou não crê, isso é uma decisão pessoal sua, de fé. Eu não posso crer para você e nem você crer por mim, certo? Qual é a parte que precisa ser arrancada? Se você não consegue mais ficar longe da pornografia, fala para um líder de célula seu. Fala para um amigo, fala: cara, me ajuda. Esse negócio grudou na minha cabeça, eu não consigo largar isso. De repente, você precisa cancelar sua conta, lá no Facebook. Ai, pastor, meus amigos de ano. Amigo nada. Que amigo? Sabe quando eu parei de mexer com o meu Facebook? Eu fui olhar lá. Eu tinha 889 amigos, dos quais eu não tinha nenhum contato. Eu tenho um amigo íntimo,
que eu compartilho direto com ele, aqui da igreja. Eu tenho um amigo. E eu falei, rapaz, eu estou sofisticado, eu tenho 889 amigos, que não serve para nada. Eu parei. Eu vejo da minha mulher. Aí ela está lá passando uns negocinhos de vez em quando, uns vídeos engraçados. Mas de repente, é lá que está o seu problema. Arranca, irmão, corta. É melhor cortar do que ir para o inferno. É melhor cortar do que ter seu casamento no inferno. É melhor cortar do que ter a relação, seus filhos, a sua família, indo para o inferno. E Jesus está falando do Vale de Rinom, que era um lugar onde foi usado para Israel se prostituir, Israel adulterar e abandonar Deus. E depois o rei Josias virou aquilo lá um lixão, onde era queimado o lixo constantemente. E de Jerusalém dava para olhar. E Jesus diz, é como olhar para o Vale de Rinom, é um inferno. É um lugar ruim e sujo. É isso que o adultério, que Jesus está dizendo que o adultério causa. Nos leva para um lugar de Rinom, um lugar sujo, de lixo, de fogo constante, de mau cheiro. Você lembra quando queimava os lixão, né? O cheiro que era, né? Você lembra disso? Graças a Deus foi proibido isso. Qual a mudança de atitude? De repente você precisa cortar o Instagram, irmão. O Instagram é cheio de fotinha. Você tá lá, eu não tenho Instagram, mas eu já sei por causa dos outros meninos, tá? Instagram é cheio de foto. De repente aparece uma foto, um negócio mais volumoso. E você cresce os olhos. E você começa a perder tempo. Porque você está dando tempo para outra coisa. Então corta. Para que Instagram? Você é famoso? Sem seguidor? Esse dia atrás tinha um menininho. Bom menino, pensa um menino. Aí ele grava uns videozinhos assim, e eu fui acompanhando ele, os videozinhos dele. E aí, galerinha? Aí esse dia atrás eu cruzei com ele e falei assim, grava uns vídeos falando de Jesus para sua galera. Jesus é assim, Jesus é malucão, Jesus é legal e tal, e não sei o quê. Nunca pensei nisso, pastor. Pra que você ter um negócio lá? Quer ter seguidor? Deixa eu perguntar um negócio para você. Você já levou uma pessoa para Jesus? Ai, não sei falar dessas coisas. Mas fotinha, selfie, você sabe fazer, né? Toda hora. Você quer ter seguidor? Não foi para isso que Deus te criou. Não foi. Pastor William conhece todos os famosos aí, né, pastor? Da música, da igreja evangélica, que conhece bastante gente. Tem gente que se perdeu. Conhece, eu sei que você conhece. Conhece. Paulo César Baruch, você conhece, pastor. Tem gente que se perdeu, porque está mais preocupado com o clique que ele tem lá no clipe dele, no vídeo dele, de que se ele está levando alguém para Cristo ou não. Então você precisa ter esse seguidor. WhatsApp. Qual é a pessoa que você precisa bloquear lá no WhatsApp? Ou você precisa dizer claramente, diz assim, eu não posso mais falar com você. Tem tanta coisa, né, irmãos? E Jesus encontra uma mulher. Pode passar, por favor? Essa mulher é trazida para ele em adultério e Jesus declarou para ela, eu também não a condeno. Não que Jesus concordasse com o pecado dela, é diferente. Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Porque a graça de Jesus sobre a nossa vida é maior do que o nosso pecado. É maior do que o nosso erro. Paulo disse isso quando disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode passar, por favor. Porque em Jesus ainda é possível ter perdão, restauração, cura, transformação e vida nova. Porque aonde abundou o pecado, pode superabundar, transbordar a graça de Jesus.